Olá pessoal, aqui é o William Jacob e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. No episódio de hoje vamos refletir sobre o capítulo 11 do livro Jesus no Lar, intitulado O Santo Desiludido, ditado pelo espírito Neio Lúcio e psicografado pelo médium Chico Xavier. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerado devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta a pretexto de servir a Deus. Ali vivia entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente, estagnado na adoração sem trabalho, supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé lhe trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro, apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa, venha a orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate, a carne está submetendo o seu espírito, isto é luxúria, venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado encargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre, afaste-se da paixão pelo poder, isto é vaidade e orgulho, venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade, o júbilo do povo é desregramento, fuja à desordem, venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, se entristecia de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que, do sepulcro, seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto, desesperado indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem
é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Que bela mensagem esta de Neio Lúcio. Precisamos entender que é possível ser uma pessoa melhor nas diferentes ocasiões que a vida nos apresenta, seja nos serviços comerciais, no casamento, na administração pública ou nas festas de fraternidade citadas na lição. Mas poderíamos acrescentar muitas outras. Tudo depende de como lidamos onde estamos situados. A mensagem nos chama a atenção para o cuidado que devemos ter com a idolatria, já que o ser idolatrado nem sempre terá as melhores orientações. Há muitos indivíduos que se apresentam como messias, profetas, líderes religiosos, que apontam comportamentos que, na opinião deles, são os melhores, mas que, em verdade, nada mais são do que a expressão do seu ponto de vista, muitas vezes repletos de preconceitos e interesses pessoais. Muitos que aparentam santidade e evolução espiritual na Terra são surpreendidos depois da morte e se desiludem ao se depararem com a verdadeira realidade, longe daquela que imaginavam possuir. Claro que não podemos, por conta destes, abrir mão de ouvir a opinião das pessoas que gostamos e respeitamos quando temos que tomar uma decisão importante. Mas é bom lembrar que todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto, como escreveu o teólogo brasileiro Leonardo Boff. E, quando formos consultados por alguém que confia em nós, tenhamos o cuidado para não destruir a esperança e a confiança daqueles que se dispõem a fazer o bem e que esperam de nós apenas o incentivo. Muita paz e até o próximo Café com o Espiritismo.